Mais um vídeo do canal mais digno do YouTube. É o que, amadinhos? Chuva de bênção! Você tem dificuldade de ler a Bíblia? Já começou a leitura e de repente dormiu no meio da história? Ou já aconteceu também de não entender nada que estava escrito? Então é disso que a gente vai falar hoje e eu vou te explicar um método simples e muito prático para você ler a Bíblia. O primeiro passo é escolher a Bíblia certa. A linguagem da Bíblia influencia diretamente no seu entendimento. Quando tem um texto que está muito elaborado, com palavras muito difíceis, automaticamente isso também dificulta o entendimento. Então é importante que a Bíblia tenha uma linguagem que facilita você entender e interpretar o que está querendo dizer. E hoje a gente tem muitas Bíblias assim, a gente tem uma variedade imensa. A minha eu vou falar qual que é e vou deixar também aqui na descrição outras opções de Bíblias que facilitam essa linguagem e interpretação. A Bíblia que eu leio é essa daqui, ó. É a Bíblia da Mulher que Ora. Ela é uma Bíblia com foco em oração. Então eu gosto muito porque ela tem alguns tópicozinhos que no meio da leitura ela te dá tipo um boxezinho explicando, olha, ore a respeito disso, né? Nesse capítulo falou sobre fidelidade, ore para que você seja fiel a Deus. Então ele é bem legal porque ele te incentiva a orar conforme a palavra. Nossa, e para mim enriquece demais, porque às vezes você não tem nem palavras para orar, você não sabe como orar, e aí a própria Bíblia às vezes te dá aqui algumas dicas, algumas instruções e que me ajuda muito. Olha aqui. Tá vendo aqui, ó? Tem esses boxes assim, que são os devocionais de acordo com aquele capítulo, né? O contexto atual. E também tem outros aqui que são... Peraí, deixa eu achar um aqui. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui pequenininho que contextualiza naquele capítulo um insight de oração para você. Então ele fala aqui, orando Provérbios 25, 28. Senhor, ajuda-me a governar a mente e as emoções. E é uma coisa muito boa que para mim me ajuda muito a ter, às vezes, inspiração para poder orar e motivação também. Outra coisa extremamente importante é escolher o melhor horário para ler a Bíblia. Quem nunca começou a ler a Bíblia e cochilou no meio da história? Sempre acontece, mas isso muitas vezes acontece porque você não escolhe o melhor horário para você. Eu, por exemplo, eu prefiro estudar a Bíblia e ler de manhã, porque de manhã eu tô com a mente mais aberta, eu tô mais disposta, despertada, e aí eu consigo me concentrar melhor e também me ajuda a ter energia e disposição para aquele dia. É muito bom, gente. Então, de manhã, pelo menos pra mim, é o melhor horário. Se eu ler a Bíblia à noite, é a mesma coisa que tomar remédio pra dormir. Porque eu começo a ler a primeira frase e já começo a cochilar. Então, pra mim, a noite é assim... péssimo. Não dá pra ler a Bíblia à noite. Pra mim tem que ser de manhã. Mas às vezes eu também paro no meio da tarde. Então depende também da minha rotina, né? Se eu estiver em casa o dia todo, às vezes eu leio à tarde ou de manhã. Antes mesmo de começar a leitura, é importante orar. Orar para que o próprio Deus possa te dar entendimento e discernimento para entender o que Ele quer dizer e não o que você quer entender por seus próprios interesses, mas para que Ele possa realmente te dar entendimento, porque não tem ninguém melhor do que o próprio autor para te dar esse entendimento e te explicar o que está escrito aqui, para que você não só entenda o que está escrito, mas traga isso para a realidade da sua vida, para que na sua rotina a Bíblia seja um reflexo. Porque nada mais é do que um manual de instrução para a vida. Mas por onde começar a ler? A Bíblia começa em Gênesis e termina em Apocalipse, mas não necessariamente você vai começar a ler Gênesis e vai até Apocalipse. São vários livros e alguns não têm a história continuada certinho, um atrás do outro. Às vezes você começa a ler um, depois entende em outro livro e assim por diante. Então, assim, é um pouco confuso no começo, mas é importante que você leia primeiro o Novo Testamento. Não começa lá em Gênesis, porque se você começar em Gênesis já vai começar criando ranço de Adão e Eva, porque lá começa onde entrou o pecado, explica a história da criação, mas é um contexto um pouco conturbado. Vai lá no Novo Testamento, começa em Mateus, Lucas, João, leia esses livros que contam a história de Jesus, falam sobre os milagres dele, falam sobre todo o amor que ele teve pela humanidade. Depois você vai para Gênesis e os outros capítulos do Velho Testamento, porque também são histórias muito ricas e muito maravilhosas para te ajudar a aumentar a sua fé cada vez mais. Então, comece pelo Novo Testamento, depois vai para o Velho. Escolha um livro da Bíblia e leia um capítulo por dia. É importante que a leitura seja continuada. Você lê hoje um, amanhã o capítulo 2, depois o capítulo 3 e assim por diante vai dando sequência. Isso vai facilitar o seu entendimento, porque você vai ler um trecho hoje e vai refletir sobre ele. O que eu faço? Eu normalmente leio um capítulo e vou destacando com o marca-texto. Olha aqui, ó.
os pontos que eu acho mais interessante. Então, depois que eu termino de ler aquele capítulo, eu volto nesses versículos que eu destaquei com marca-texto e vou lendo de novo ele, sabe? Reforçando isso e trazendo para minha realidade. Eu vou lendo e refletindo sobre o que isso pode ser útil para minha vida, de acordo com o que eu estou vivendo atualmente, ou até mesmo de alguém que está vivendo isso próximo a mim, que eu possa ajudar através da leitura da Bíblia. Então é muito legal você ler e destacar pontos que você acha interessante. Eu aproveito que eu leio de manhã e aí vou para o trabalho também meditando sobre isso. E durante o meu dia eu vou sempre pensando, sabe? Ah, nossa, que legal foi aquele milagre de Jesus e tal. Se fosse nos dias de hoje, como que seria isso? Como que um cego tornou a ver? Nossa, tem que ter muita fé mesmo para isso. Então eu vou sempre refletindo sobre aquele assunto e avaliando a minha vida. Porque eu falo, nossa, essa pessoa teve tanta fé para isso e eu não teria. Deus, me ajuda a ter fé para também, se acontecer algo semelhante comigo, para que eu consiga superar, para que eu consiga vencer. E peça a Deus que te dê oportunidades de entender e reforçar aquilo dali que você leu. Essa é uma das formas que eu uso para ler a Bíblia e para refletir, porque é mais um devocional, né, do que um estudo mesmo da Bíblia. Mas se você quiser se aprofundar nisso, é legal que você faça um estudo mesmo, que vai ter não só a Bíblia como referência, mas também a história, livros, né, conceitos teológicos que vão te ajudar a se aprofundar para entender melhor sobre a história. Mas para que você reflita e traga para a sua vida e comece a andar conforme a vontade de Deus, é legal que você comece assim, né, uma forma mais fácil para refletir, para meditar e também viver a palavra de Deus, que é uma das coisas mais importantes. Eu espero que essa forma de ler a Bíblia seja útil para você, assim como é para mim. Afinal, para quem quer realmente ter relacionamento com Deus e viver conforme a vontade dele, ler a Bíblia é o melhor caminho. Viva conforme a vontade de Deus e eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. Um beijo e até o próximo vídeo.